noite a todos, bem-vindos aí ao nosso terceiro Fisiocast. O tema de hoje, o projeto Fisioarte, o uso da arte no ensino e aprendizagem da fisiologia, como parte das atividades aí do projeto, então, Fisiodivulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. O nosso projeto conta comigo, Ana Maria, coordenadora, a Maíra Vale, que é a nossa vice-coordenadora, e os demais professores, membros aí do projeto, alguns estão aqui com a gente, que são a Ana Lúcia Tarachuk, a Anitta Nishiyama, a Fabiola Jager, a Fabiana Alves, o Marcelo Bernucci e o Sandro Bonato. Okay? E a gente tem sempre que agradecer a colaboração da técnica Débora Coutinho com o site do projeto e a participação valiosa aí dos nossos alunos de graduação da área da saúde aqui da UFPR, né? O nosso projeto ele existe desde 2020. A ideia foi a gente, por ser um projeto de extensão, fazer um questionário investigando demandas, investigando demandas aí da comunidade, principalmente de educadores, profissionais da área da saúde, no sentido de iniciativas didáticas para levar o conhecimento da fisiologia e da saúde aqui da universidade para a comunidade, né? Então, a partir das respostas desse questionário, a gente baseia aí a grande maioria das nossas ações. Para quem depois tiver mais interesse, vou passar no chat daqui a pouquinho algumas redes aí do Fisiodivulgando, né? E o nosso andamento de hoje vai contar com uma primeira rodada aí de perguntas e respostas com a nossa entrevistada. Depois, ao final, se alguém quiser participar ou pelo chat, é muito bem-vindo. Se alguém também precisar de algum certificado, mais no finalzinho eu disponibilizo um link, né? E aí pode solicitar e, assim que possível, a gente envia. Então, a nossa conversa de hoje vai ser com a professora doutora Josiane de Campos Cruz. Ela nos contou que é professora da Universidade Federal da Paraíba, que é coordenadora, então, do projeto Fisioarte e é mãe do Raul. Além da equipe do Fisiodivulgando, também vai participar com a gente a professora mestre Marcela Oliveira Afonso, que é graduada em Biologia e mestre em Ensino pelo Profibio, da Universidade Federal de Juiz de Fora. É professora na Educação Básica, então, em escolas públicas e particulares, lá em Juiz de Fora, né? E ela contou para a gente que busca inspirar seus alunos aí de várias formas, reconhecendo a sua diversidade e mostrando a eles que o conhecimento é poder para conquistarem os seus sonhos, né? Então, bem-vindas nossas convidadas, muito obrigada por aceitarem o convite, bem-vindos aí, equipe do Fisiodivulgando, o Igor e quem mais estiver entrando aqui com a gente, né? E eu passo a palavra, então, à professora Josiane e Marcela, se elas quiserem dar um olá, depois a gente iniciar aí as nossas perguntas. Sim, eu posso falar. Eu gostaria de agradecer, então, o convite. É um prazer estar aqui com todas vocês. E é sempre um prazer poder falar desse projeto, né? Então, eu agradeço, então, essa oportunidade também. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Obrigada a você. Eu agradeço muito o convite da Maíra, acabou de entrar, todos do projeto. Eu quero enfatizar que é um projeto muito importante, porque muitas vezes a gente vê a universidade longe da educação básica, né? Então é uma forma da gente fazer essa aproximação que é tão necessária. Joia, Marcela, obrigada. Então vamos começar. Então, Josiane, você pode nos contar um pouquinho mais sobre a questão da tua formação, desse ensino, né, também voltado aí para a fisiologia? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Sim, eu sou formada graduação em Biologia. Aí, durante o curso, né, que era licenciatura e bacharel, então na licenciatura eu tive algumas disciplinas de didática. Depois eu, na verdade, fui para o laboratório, então eu fiz mestrado e doutorado em fisiologia cardiovascular, fiz pós-doutorado também. E aí, quando, em 2013, né, eu entrei aqui na universidade e aí eu me deparei com a dificuldade que os alunos têm com a fisiologia, principalmente porque é uma disciplina que envolve várias outras, né, como física, química, né, e outras mesmo da área bioquímica, e também, assim, mecanismos, são diferentes tipos de mecanismos envolvidos. Então, os alunos sempre reclamavam comigo
da dificuldade que eles tinham, reclamavam dos textos didáticos também. Então, para trazer um pouco mais, eu comecei a observar que os alunos, eles tinham... Não, na verdade, essa foi a minha experiência, né? O que eu queria dizer é que, infelizmente, eu não tive muita prática ou ensino de pedagogia durante a minha formação, que eu acho que é uma falha, tanto eu pude fazer a licenciatura, mas durante a minha pós-graduação eu praticamente não tive essa disciplina. Então, eu acho que é uma falha das pós-graduações, né? Que a maioria vai para a área acadêmica, mas a gente não tem, quem se forma em outras graduações que não tem cursos de licenciatura, então fica com essa parte bem falha e de repente a gente se vê frente, né, a alunos que dizem para você, não estou entendendo, o mecanismo é muito complicado, e aí você tem que usar de táticas pedagógicas, né, para conseguir fazer com que o aluno, porque quanto menos ele entende, mais ele se distancia, né? Então, para trazer esse aluno para a sala de aula, e mais ele fica antipático com a disciplina, com o professor, vira tudo uma coisa só, né? Então, eu fui observar isso na minha prática, né? Durante os meus primeiros anos. Então, eu falei, gente, eu preciso trazer esses alunos para a fisiologia, como que eu posso fazer isso? E aí, então, foi a ideia de fazer essa interação com a fisiologia e a arte. Então, tudo começou dessa necessidade de trazer para que os alunos... Porque eu observei também que os alunos, de um ano para o outro, pensavam assim, nossa, é muito difícil fisiologia. Então, eles já entravam na disciplina com aquele pensamento negativo, sabe? Então, eu queria trazer um pouco de empatia, né, através da arte, e também, claro, fazer com que eles aprendessem e facilitasse através da arte o ensino da fisiologia. Bacana, obrigada. Então, acho que a Marcela... eu vou falar. Josiane, na sua opinião, o que você acha que é o maior ganho ou os ganhos para os alunos no uso dessas metodologias? Sim, eu vou falar especificamente da minha, só para ficar claro qual que é a proposta da Fisioarte. O que a gente faz os alunos fazem reinterpretações de obras de arte, no contexto das ciências fisiológicas. Geralmente a gente escolhe um tema, sistema respiratório, e depois das aulas normais expositivas, eles têm um tempo para fazer essa reinterpretação e depois explicam, tal. É isso. O ganho, Marcela, eu vejo, porque no final a gente passa um questionário para ver o que eles acham, né? Você acha que a Fisioarte te ajudou a compreender melhor a fisiologia? Então, são perguntas que a gente faz. Você acha que ele foi um método válido para você aprender? Você acha que foi um método válido? Porque eu também uso como um método de avaliação. É um método válido de avaliação? Então, todas essas perguntas eu sempre tenho, na maioria dos alunos, uma resposta positiva. Então, eu posso te dizer, perante a resposta deles, que tem sim um ganho, né? E também, pela nossa experiência, no final eu deixo uma aba em branco para eles escreverem, né? E eles sempre colocam assim, nossa, a gente fica esperando que chegue essa parte da fisioarte, né? Tal. Então, assim, eu tenho bem uma resposta positiva dos alunos, né, em relação a isso. Josiane, e eu estou muito curiosa para saber como que surgiu essa ideia de utilizar obras de arte, né, para ensinar fisiologia. Sim. Fabiola, para ficar assim bem ilustrativo, eu vou mostrar uma das nossas leituras. Vou mostrar duas, na verdade. Ótimo. Vocês já vão entender por quê. Vou só compartilhar aqui. Só um segundo. Vocês já estão vendo aí a minha tela? Sim. Ok. Então, aqui vocês observem, nosso tema era sistema respiratório. E aí, eles fizeram aqui, dentro desse tema, a releitura desse afresco, né, do Michelangelo, lá da Capela Sistina, aqui do lado direito, que é a criação do homem. E aí, do lado esquerdo, do lado direito, então, é a reinterpretação. Esse é um quadro que eles fizeram
Observem, então, que tem aqui Deus, né, com o sopro da vida. Aqui eles colocaram até contextos da história do sistema respiratório, né, porque os gregos antigos, né, acreditavam que a gente incorporava o pneuma na primeira respiração. Então tem essa parte aqui de história da respiração, a gente consegue ver aqui, né, o ar, né, indo de Deus para Adão aqui. E aí no detalhe, então, aqui do Adão, eles colocaram a anatomia, né, do pulmão, né, externa e interna, e aqui bem no detalhe você tem, então, os alvéolos, que são, de fato, né, extremamente vascularizados. Então, é dessa maneira, então, que eles expressam a fisiologia, o conhecimento de fisiologia, através de releituras. E eu deixo sempre bem livre para eles escolherem a obra, para eles fazerem a releitura, porque eu acredito que o processo de criação ele também é muito importante como metodologia de ensino também, né? Aí aqui é uma outra reinterpretação da mesma obra, você vê que cada um tem um olhar e você tem 1000. Eu adoro isso, porque você tem 1000 modos de ver a mesma obra, né? Agora, no contexto do balanço hidroeletrolítico, falando da sede, a mesma reinterpretação, esse foi um outro grupo de alunos, né? E aí eles fizeram também, aqui tá, né? Aqui, então, aqui vocês podem ver que Deus estava no alvéolo, né? Aqui, na verdade, ele está no cérebro, né? Onde ficam os osmorreceptores, né? Que são sensíveis, então, à queda no volume, o aumento na concentração de sódio. Isso vai desencadear a resposta da sede. Aí está Deus aqui ofertando um copo d'água a Adão, que está comendo aqui uma batatinha que a gente sabe que é rica em sódio. Isso vai, então, estimular esse mecanismo da sede. É isso. Só para ilustrar para vocês, então, mais ou menos como eles fazem essas reinterpretações. É bem legal, né? Perdão, pode falar. Então, frente a essas reinterpretações, aí eles explicam, eles fazem uma apresentação, né? Então, aquele primeiro grupo, por exemplo, sistema respiratório, eles ficaram com a parte da anatomia do sistema respiratório, chegaram, então, à árvore taquiobrônquica até os alvéolos. E aí eles explicam isso e, no final, mostram a reinterpretação. E aquele outro grupo já foi, vocês viram que com a mesma releitura, né? Já foi um tema completamente diferente, mas dentro da mesma obra de arte, então eles explicam também, e eu aproveito depois essas obras para usar nas aulas, então eu uso, né, nas aulas ao final, ou durante a explicação, eu sempre mostro para eles e uso essas releituras também como material pedagógico também. Certo. E a ideia, Josiane, de onde que veio? Eu sempre gostei muito de arte, foi o que eu estava falando no começo, eu sempre ouvia dos alunos assim, é muito difícil fisiologia, a gente não entende, é muito difícil, tal. E aí eu pensei, bom, se eu criar um método que chame a atenção, alguma coisa, então eu falei, vou sugerir para eles um trabalho e também, uma coisa importante, as provas, né, a gente faz provas dissertativas ou provas, e já tem vários trabalhos mostrando que fisiologia, como são muitos mecanismos, se você faz aquelas provas de teste, isso não avalia o aluno de forma adequada, né? Porque fisiologia é muita integração, muito mecanismo, então você faz perguntas abertas. Muitos têm dificuldade de se expressar, você percebe que muitos sabem, mas aí tem uma dificuldade imensa de colocar aquilo no papel. Então eu pensei também como um método alternativo para você chamar a atenção do aluno para a fisiologia, para trazer essa empatia pela disciplina, e também como um método de avaliação, um método alternativo de avaliação também, porque eles fazem essa apresentação e eu considero como a nota daquele módulo. Entendi. Mas surgiu pela necessidade mesmo. Sim, você foi inspirada, né? Porque foi uma ideia muito bacana. Foi. E, na verdade, ela foi assim, o primeiro foi, vamos reinterpretar a arte do jeito que vocês quiserem. Então, no começo era teatro, era música, cordel. Você tentou outras coisas também. Isso, aí nós fomos afunilando até chegar no... Toda vez eu faço alterações, né, baseado na experiência, na sugestão dos alunos, ou que eles fazem, me dá ideias para fazer as próximas edições. Tal. E com que frequência que você utiliza esse método em aula?
né? Não são todas as aulas, acredito. Não, infelizmente não dá, porque requer muito tempo, né? E da minha parte também preparo, porque eles precisam passar para mim, eu preciso ficar corrigindo as releituras, porque eles fazem quadros, na verdade. Eu peço não que façam, que pintem mesmo, porque eu quero que eles tenham essa experiência também, né? Eu evito que eles façam obras em computador, eu gostaria que eles tivessem também, porque acho que faz parte também esse contato com a arte, né? Então, assim, como isso demanda tempo, não consigo fazer, né, em todos os módulos, então eu escolho módulos, cada módulo de fisiologia que eu ministro por semestre, então a cada 2 vezes por ano eu faço, né, que é por semestre, mas é em um módulo só das aulas de fisiologia que eu ministro. Mas uma coisa importante, desculpa, durante as aulas, porque assim, o que eu percebi é que eu preciso também ficar motivando os alunos, né? Então, assim, sistema, por exemplo, gastrointestinal é o último sistema que eu abordo. Eu começo com respiratório, vou gastro, é o último. Então, vamos supor que eles vão fazer a fisioarte do gastrointestinal. Então, durante os outros módulos, como eu já fiz sistema respiratório anteriormente, eu uso durante as aulas, que é para inspirá-los. E eu também pego referências da arte mesmo, né? Por exemplo, eu falo de parto e lactação, então eu mostro um quadro de uma mulher amamentando, sabe? Pego várias músicas, eu uso, que é para já ir inspirando ele. Claro, isso traz interesse pela aula, né? E também já vai inspirando eles para que eles possam, então, ao final, fazer, então, as suas reinterpretações. Bem bacana, me chamou bastante atenção aquilo de a mesma obra dar duas possibilidades, dá várias, né, na verdade. Dá várias, esse da criação de Adão, tem várias reinterpretações. Imagina. E assim, logo no início, você falou dessa diversidade, né, de obras artísticas, assim, como que foi o comecinho mesmo, a primeira vez, assim, que você iniciou ali, quais foram as obras? A primeira fisioarte? É. Então, quando nós começamos foi em 2015, então eu deixei bem aberto, foi uma proposta que eu fiz para os alunos, eu pensei, vamos ver o que vai dar, como que vai ser. Então, nós tivemos teatro, né, eu até tenho gravado teatro, eu tive slow motion, né, que é aquelas massinhas, então foi bem criativo também, tive reinterpretação de obras de arte, teve alunos que também fizeram obras autorais também. Então, eu tive uma gama bem grande de tipos de reinterpretação usando arte, né? Cordel, teve um cordel também, e aí foi. E, assim, tem uma pré-seleção das que vão ser usadas, por exemplo, naquele semestre, ou você deixa livre, assim? Não, eu deixo livre. Eles que escolhem, assim, o que eu faço eu já aviso no começo, né? Olha, nós vamos, esse semestre, nós vamos explorar na fisioarte o sistema renal. E aí, então, eu deixo bem livre para eles, vocês escolham eles podem fazer também expressão artística, pode ser a que eles quiserem. Eu tenho também esculturas, né? Trabalhos em EVA, tem em EVA, né? Então, tem várias, eu deixo bem livre para eles, para que eles possam explorar, né? A criatividade, imaginação, mas eu sempre mantenho contato com eles e a gente vai conversando, assim, isso está certo, isso não está, porque depois eu uso também, como eu disse para vocês, eu uso nas aulas essas reinterpretações, e eu comecei a usar também como um projeto de extensão, para levar para as escolas esses quadros, para fazer exposições, né? Depois eu posso até mostrar para vocês. Uhum. E então, a cada semestre tem assim uma renovação natural, dependendo dessas propostas que eles vão trazendo e tal. Eu já fiz alguns temáticos, por exemplo. Hoje, por exemplo, foi a apresentação da fisioarte, já é um novo módulo. Eu comecei a fazer a fisioarte integrada com outra disciplina. Então, nós estamos fazendo agora
fisiologia e parasitologia. Então, eles fazem reinterpretações colocando no contexto, escolhem um parasita e aí colocam que sistema fisiológico esse parasita afeta e explicam as duas coisas. Hoje foi a apresentação deles e nós fizemos, então, releituras da obra do Vasily Kandinsky, que foi. Então, nós já tivemos da Frida, do sistema reprodutor nós fizemos Frida, alguns eu coloco, eu vou fazer amanhã, eu tenho outro, né? A gente começou também a usar inteligência artificial para fazer reinterpretação. E aí amanhã vai ser o primeiro, vamos ver como vai sair esse sistema auditivo, e aí eles vão fazer reinterpretação das obras do Van Gogh. Então, vamos ver. Então, um ou outro a gente coloca temática, né? Então, eu tenho Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, a gente tem essas reinterpretações, é um sistema, só aquele artista. Mas a maioria das vezes eu deixo bem livre. Bacana. Josiane, você estava falando de avaliação, eu acho muito importante a gente ter essas formas diferenciadas de avaliação fora do tradicional. Assim, na educação básica eu vejo que é uma necessidade muito gritante e ainda existe, está tudo muito engessado, né? E pensando assim em objetivos curriculares, como que você tira a fisiologia do trabalho? Como que você faz para fazer essa extração da fisiologia nas obras? Então, isso na verdade é interessante, porque fica todo a critério do aluno. E na verdade, eu nem tema coloco, eles podem explorar dentro do módulo que nós estamos explorando no semestre, fisiologia do sistema respiratório, eles escolhem, ou eles vão falar da anatomia, ou eles vão falar das trocas gasosas, eles que escolhem. E é interessante porque, como eu deixo bem livre, para você ver como as coisas são, às vezes eles ficam, mas a gente vai falar do mesmo tema. Mas é interessante que a hora que vai apresentar a reinterpretação, mas falando daquele mesmo tema, é de uma maneira completamente diferente. E eu acho importante também os alunos assistirem, porque é um modo de você sedimentar o conhecimento também durante as apresentações, você assistir. Então, eu sempre falo para eles, não importa se for repetido o mesmo tema, 2 escolherem troca gasosa, não tem problema, porque aí o modo de apresentar e de mostrar é completamente diferente. E isso é para eles, para mostrar para eles também que você tem várias maneiras de ver a mesma coisa, né? Para tirar um pouco essa ideia de engessado, né? Porque eu peço, como eu deixo sempre livre, eles escolhem o autor. Por exemplo, aqueles que escolheram Michelangelo, outros escolheram outros artistas. Então, eu peço, durante a apresentação, que eles falem não só da fisiologia que foi explorada, mas falem um pouquinho da vida do artista e da obra em si, o que representa aquela obra que eles fizeram a releitura. Como a gente fez de um artista só, que é o Kandinsky, para não ficar repetitivo, eu divido a vida dele, cada grupo fala sobre um aspecto da vida dele, do Kandinsky. E aí eu estava hoje assistindo, né, as apresentações, e chegou uma hora que eles estavam falando sobre as obras que foram degeneradas durante a Segunda Guerra Mundial, né, tal, que foram proibidas. Isso incluía muitas obras do Kandinsky. E eu achei muito interessante porque o aluno estava falando sobre parasitologia, fisiologia, e aí no meio disso ele começou a falar sobre contexto histórico, sobre nazismo, o que foi, por que essas obras foram proibidas, quais eram as métodos que eles utilizavam naquela época para que as pessoas de fato considerassem aquelas obras menos importantes, né? Então, assim, e eu fiquei pensando, meu Deus, de uma coisa você foi para outra, né? Então, assim, eu acho que é muito rico isso, você poder trazer isso para dentro da aula. Um outro exemplo que eu tenho, quando nós fizemos a releitura das obras da Tarsila do Amaral, tem uma obra dela que é uma boneca, né? Uma bailarina. E aí, essa obra era córtex adrenal. Na saia dessa bailarina, eles colocaram então a anatomia da adrenal, que casava ali a anatomia
da adrenal. E a obra da Tarsila, essa obra, ela tem uma saia gigante e a cabeça pequena, para chamar a atenção que naquela época, né, na época dela, as mulheres eram reprodutoras, aquela mulher, né? Então você tinha uma visão muito diferente do que a gente tem hoje, mais patriarcal, né? E aí eles trouxeram isso, né, para a aula, e eles inverteram, eles fizeram uma sainha pequenininha e uma cabeça grande. Então, assim, e essa possibilidade de você falar não só da fisiologia, mas você ir além disso, né? Então, eu acho que isso é muito rico para o aluno, porque minhas aulas são aulas de fisiologia, mas eu estou ali formando cidadão, né? São profissionais, então a oportunidade que eu tenho de abordar isso também, através dessa atividade, me satisfaz muito, e eu vejo que tem um retorno muito grande para o aluno também, sabe? Discutir dentro de aula de fisiologia. Então... Sim. Josiane, antes de eu te fazer a minha pergunta, eu queria só tirar uma dúvida. Pensando na fisiologia, apesar que isso que você falou de inserir dentro do estudo da fisiologia um contexto histórico, outros conhecimentos, esse é o papel da universidade para formar cidadãos de fato, né? Exatamente. Então, é muito legal. Mas pensando na fisiologia, eu só fiquei com uma dúvida. Se por exemplo, o aluno vai expressar em arte algo do sistema respiratório, ele já teve uma aula teórica com você sobre isso? Sim, desculpa, eu me expliquei. Como que a gente faz? Primeiro, nós temos o módulo de fisiologia do sistema respiratório. Então, esse vai ser o sistema que nós vamos, então, explorar na fisioarte. Então, primeiro, eles têm todo o curso de fisiologia do sistema respiratório, e aí, durante esse curso, eu tento inserir muitas obras artísticas, fazer várias correlações, eu tento fazer, né? Para inspirá-los, né? Outros temas eu uso as fisioartes anteriores, mas no tema específico que a gente vai explorar, eu tento trazer, por exemplo, eu exploro pneumotórax do Manuel Bandeira durante as aulas, né? Eu exploro música do Noel Rosa, né? Que ele morreu com problema pulmonar, e aí a gente eu trago bastante coisas assim nesse sentido para a aula, para inspirá-los, mas eles têm a aula expositiva, né? Entendi. Então a gente tira dúvida, tem monitoria também, eles têm essa aula. E agora a minha pergunta. Assim, você já falou anteriormente que os alunos ficam bastante motivados, que você tem esse retorno, né, deles, mas tem aquele grupo ou aquele aluno que não gosta muito, que acha uma bobagem? Quanto % dos alunos ficam nesse grupo? Acredito que a grande maioria goste. Sim, no começo, quando eu comecei, eu me lembro que teve um aluno que até falou assim, eu não estou aqui para fazer curso de desenho, né? Uhum. E eu tive também, assim, de professores também, de falar, o que tem a ver uma coisa com a outra? É interessante, eu dei um curso durante a pandemia, um curso online. E aí me surpreendeu que eu tive muitos professores participando do curso, era fisioarte online. E aí uma professora veio e disse assim, eu me inscrevi no curso porque eu pensei, o que tem a ver uma coisa com a outra? E aí ela veio, nossa, mas tem tudo a ver, tal, no final, né? Porque a obra é a interpretação, né, do seu espectador, né, da pessoa que está. Então, eu posso interpretar ela no contexto da fisiologia, né? Então, eu tive, sim, no começo, e até de alguns professores, tal. Uhum. Mas agora, como já se passaram alguns anos, e a gente faz exposição, esse projeto Fisioarte, ele passou desse projeto de graduação, né, para projeto de extensão, projeto de monitoria. Então, na monitoria, a gente explora a fisioarte também. Projeto também de ensino de fisiologia. Então, a gente teve agora uma aluna que defendeu o mestrado, né, com a temática. Nós começamos a trabalhar literatura também. Então, a gente pega trechos
contos, né? Geralmente eu uso contos em sala de aula, porque são mais curtos, então eles leem aquele conto e fazem uma reinterpretação dentro do contexto das ciências fisiológicas, né? Posso até mostrar para vocês um, que fica muito interessante. Depois na aula eu conto, eles ficam bem interessados, sabe? Uhum. Bom, então ela fez esse estudo agora, usando a literatura, né, como metodologia de ensino da fisiologia, e foi então a dissertação dela, dessa aluna de mestrado. Muito bem, daí aproveitando que você falou dessa questão extensionista, né? Como que tem sido daí essa reação, então, do público ali de ensino médio ou fundamental? Já tem algum resultado dessa parte? Tem, eu quero mostrar para vocês, dá licença, eu vou mostrar um pouco aqui. Tem sim, eu já fiz Foi interessante, quando eu fui para a escola, nós já fizemos online, aí chegou bem a pandemia, né? Então nós fizemos algumas coisas online, mas contato com presencial foi uma vez só. Quando eu contactei a escola, eu queria trabalhar com alunos do ensino médio terceiro ano. E a escola insistiu muito que eu trabalhasse com criança. Eu falei, eu não tenho experiência com criança, eu não sei, eu não tenho a didática necessária. E aí eles me acalmaram e disseram, não, vai dar certo, nós vamos te ajudar. E eles insistiram muito e eu, no final, acabei cedendo. E foi uma das experiências mais marcantes que eu tive. Vou mostrar para vocês. Foram crianças do ensino fundamental 1 e 2. Olha só. Deixa eu só a tela inteira. E também trabalhei com ensino médio. Deixa eu só achar aqui onde está as reinterpretações dos alunos. Aqui. Vocês já conseguem ver a minha tela? Sim. Então, aqui, ó, nós estamos fazendo, então, nós fizemos uma exposição na escola, né? Então, levamos todos os quadros que nós temos de reinterpretação, as esculturas, levamos para eles. E aí nós tínhamos monitores, né? Cada monitor ficou responsável por uma seção. Então, nós fizemos sessão de reinterpretações, sistema respiratório, adrenal, pâncreas endócrino. E aí os alunos iam passando por cada sessão. Nessa sessão, nós tínhamos monitores que iam explicando para eles aquela reinterpretação. E aí me chamou muita atenção, porque eles prestavam muita atenção, sabe? E eu fiquei muito, assim, preocupada, porque eu falei, gente, como que a gente tinha, por exemplo, a adrenal? E aí tem uma reinterpretação mostrando interação hipotálamo, hipófise e adrenal. E eu pensei, gente, como que eu vou explicar isso para alunos que têm entre 6 e 10 anos, né? Mas me surpreendeu eu estava na parte do pâncreas endócrino. E aí eles iam visitando cada sistema, né? Então eles saíam do pâncreas, saíam da adrenal e iam para o pâncreas endócrino. E eu achei interessante, porque o menino de 10 anos, ele me perguntou assim, eu explicando, né, falando do pâncreas endócrino, e ele falou assim para mim, olha, isso aqui também é uma glândula, ela tem influência daquele sistema que eu vi anteriormente, que na verdade era hipotálamo hipófise, ou seja, ele foi capaz de fazer essa interação, sabe, de não estar ligado, mas glândulas tem modulação do sistema hipotálamo hipófise. Então eu falei, bom, então nós estamos conseguindo atingir esse público, né? E eles estavam muito interessados, vocês podem ver pelas fotos, e aí deixa eu passar aqui, deixa eu só ver se eu tenho fotos agora das reinterpretações. Ai, eu não peguei, que pena. Das reinterpretações dos alunos do ensino médio. Não, eu não tenho. Não peguei as reinterpretações, uma pena, porque uma das reinterpretações era sobre sistema, reinterpretação da criação do homem. Mas enquanto a gente vai conversando, eu posso procurar aqui. Então, essa foi a nossa experiência. Dá para já sair da apresentação? Pronto. Agora saiu. Então, foi muito... Eu lembro que teve uma parte que nós tínhamos uma obra do Van Gogh, que é A Noite Estrelada, e eles fizeram uma reinterpretação como sendo as estrelas o pâncreas endócrino. E aí eu fui explicar aquilo para os alunos, né?
esses alunos de 6 a 10 anos, e eu falando que o seu pâncreas produz um hormônio chamado insulina. Aí ele falou assim, então quer dizer que o meu pai tem diabetes, ele tem problema nessa célula, eles usam nessa bolinha aí? Então, que legal, né? Acho que eu vou ter que inverter os alunos, quem sabe dá certo. É o que eu falei, e eles me convidaram, inclusive, para trabalhar com as crianças, né? Eu só não fui porque foi a pandemia, né? E aí a gente... Mas ainda tá eu vou começar a PhysioArt Kids, que nós vamos chamar. A gente ainda tem essa... Riquíssimo. Criança, porque foi muito, muito rico, sabe? Riquíssimo. Você sabe, nossa, eu adoro essa experiência. Porque a gente, né, quando nós somos... Com os alunos do ensino médio, nós trabalhamos com o sistema cardiovascular, e aí nós fizemos aulas, nós demos aulas normais para ele, de aulas expositivas, com muita interação com arte, tocamos violão e, sabe, trouxe muita referência para eles durante as aulas de sistema cardiovascular. E em uma das aulas eu peguei uma animação da Pixar que mostra, então, era uma interação entre o cérebro e o coração, né, de um moço que estava apaixonado, e aquela luta, ficava aquela coisa, né, entre razão e emoção. E aí eu usei essa animação para falar sobre o sistema límbico. E aí eu dei um exemplo para eles, falei assim, olha, quando você está, né, você vê uma pessoa que você gosta, você está apaixonado, e a gente considera que o coração é o responsável por aquilo, né? Mas diante de tudo que eu expliquei, já tinha falado sobre o sistema límbico, quem vocês acham que coordenam as nossas emoções? E lá no fundo da sala tinha a faxineira da escola, e os alunos ficam com vergonha, né? Na hora de falar, vou falar errado, vou, né, tal. E aí ela, lá no fundo, ela falou assim, é o cérebro? Então eu achei muito legal, assim, e usando um desenho da Pixar para falar de sistema límbico. Eu tô achando tudo muito rico, Josiane, muito rico. Eu percebo que à medida que a gente vai passando na educação, no Fundamental 1, para o 2, para o médio, para a universidade, a gente vai fechando, né, os bloquinhos, fechando as casinhas, as portas, e tá tudo ligado, né? Esse seu trabalho, ele mostra bem, assim, que tudo tá relacionado. Não adianta pensar só em biologia, só em fisiologia, se eu não entendo as outras coisas do mundo, né? E aí eu queria que você falasse mais sobre esse trabalho da Tarsila, que tem o artigo. Sim. Se puder mostrar, os desenhos são incríveis. Posso mostrar alguns, eu tenho aqui. Então, esse da Tarsila foi quando nós começamos a escolher uma temática, né? Vamos trabalhar, e eu comecei trabalhando com artistas brasileiros, né? Então, eu falei, eu vou comecei a Tarsila, depois nós exploramos Cândido Portinari, e aí eu acabei indo depois para a Frida, foram as temáticas que nós fizemos, né? E eu achei que foi muito rico, porque como eu vi que eles falavam muito do artista, eu falei, vamos aprender sobre a Tarsila, e foi bem na época que foi um pouquinho antes dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, se eu não me engano. Então, foi uma coisa bem casada até. Aí, então, eu queria trazer esse conhecimento, né, de uma artista brasileira, da importância dela, né, isso para a arte em si, para a nossa cultura, e dentro, né, da fisiologia, a gente fez a reinterpretação, então, de várias obras dela, no contexto, olha só, da glândula adrenal. E aí depois nós tivemos também, não só dela, a gente publicou também, eu quis publicar em português, porque eu gostaria que as escolas usassem isso como material didático. Então a gente tem estudando a glândula adrenal através de reinterpretações das obras de Tarsila do Amaral, aí tem outro que é estudando parto e lactação através do estudo das obras de Cândido Portinari, que foi o que nós exploramos, que foi... E uma coisa interessante no Cândido Portinari, eu gosto muito dessas partes, quando a gente vai além,
porque eu acho que cumpre, vai além do que eu proponho, sabe? Então, eu acho isso muito legal, que além de aprender a fisiologia, o aluno está aprendendo a fazer interações, a pensar, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Porque a fisiologia em si, ela está ali nos livros, né? Então, mas você poder ensinar o aluno a pensar, ir além, a fazer correlações, eu acho que isso é que é muito rico. E tem uma reinterpretação que eles fizeram do Cândido Portinari, que era um homem, né? Homem doente, não me recordo agora o nome da obra. E aí eles fizeram, no lugar do homem, deixa eu ver se eu tenho aqui, eles colocaram Não, eu não coloquei aqui essa. Ah, tá aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu só... Tela inteira. Só um segundo. Aqui, vocês estão vendo? Esse aqui, então, é da reinterpretação do Cândido Portinari. Vocês já conseguem ver? Sim. Ó, essa reinterpretação aqui, que eu chamei de A e B, né? Essa aqui de cima, então, é a do Cândido Portinari, e embaixo é a reinterpretação. E aí, como o tema era parto e lactação, eles colocaram, ao invés do homem doente aqui, eles substituíram por uma mulher, né? Na hora do parto, né? Dá para ver a placenta aqui, né? Tal. E eu achei muito interessante que eles colocaram questões de saúde pública, principalmente trouxeram dados, né, da região Nordeste, né, de pessoas, de mulheres que não têm acesso, então, à saúde pública, a hospitais para ter filhos, e como, então, achei muito interessante eles irem para essa parte, né, além deles terem explicado, então, aqui eles falaram da fisiologia envolvida na hora do parto, eles falaram dos problemas sociais que a gente tem, principalmente aqui na região Nordeste, por conta de acesso, então, a saneamento básico, a saúde pública, né, que a gente enfrenta, e que isso leva, então, você a ter problemas, né, na hora do parto, morte das mulheres, né, na hora do parto e tudo isso. Eu acho bem interessante. Aí vocês falaram, deixa eu ver se eu tenho aqui da Tarsila. Aqui, isso aqui foi uma reinterpretação da Tarsila do Amaral, que é essa obra dela, a esquerda é a negra, né, na reinterpretação, lembrem que foi glândula adrenal, aqui é uma reinterpretação com a doença de Addison, né, então você tem uma doença autoimune, você acaba, todas as zonas, né, do córtex adrenal são comprometidas, então você deixa de produzir cortisol, né, a baixa concentração de cortisol no plasma, então o cortisol você vê pela magreza, né, porque ele está diretamente relacionado com a homeostase da glicose, então aí representando então a magreza, isso leva então sono e vigília também, isso vai afetar, então a pessoa tem muita falta de sono, então os olhos, aqui representado pelos olhos, né, que estão mais escuros, isso pode levar a dor de cabeça, então colocaram aqui essa reinterpretação com a mão na cabeça. Como você tem baixa concentração de cortisol, você vai ter um aumento na concentração do ACTH. ACTH, então, ele vai causar hiperpigmentação da pele. Observem que ela está um pouco mais amarelada, a pele, né, por esse excesso de concentração de ACTH. Então, essa aqui é uma das reinterpretações da obra da Tarsila. E, Josiane, agora uma pergunta mais prática, eu estava aqui pensando, né? Em relação ao tempo dos alunos para fazerem esse trabalho, leva um bom tempo, penso eu, né? Isso não é feito em sala de aula, imagino. Não é não. Eles fazem um horário extra sala, né? Isso, eles fazem, como que eu faço? Eu faço assim, depois que eles viram todo o módulo, né, que vai ser explorado na FisioArte daquele semestre, eles têm mais ou menos um mês, eles formam grupos de 3, eu percebi ao longo do tempo que grupo de 3 era o ideal, porque se for mais que isso, um ou outro fica sempre perdido, eu gostaria que todos participassem, então eles formam grupos de até 3 pessoas, e aí eles têm até um mês, mais ou menos, para pensarem a reinterpretação, aí a gente faz uma reunião oficial, tem as extras oficiais, porque eles me procuram, né, para mostrar, para discutir, e tem a oficial, que é mais ou menos
uns 10 ou uma semana antes da apresentação deles. Nesse dia, todos eles já precisam estar com as obras já encaminhadas. Então, a gente discute, eu corrijo, né, eventuais, se tem algum erro de conceito, né, a gente faz algumas... uma coisa que eu não faço é interferir no processo criativo. De como que eles vão fazer, como que vai ser. Eu só corrijo mesmo se tiver, olha, não é bem assim a morfologia, né, de uma outra maneira, tal. Então, só isso que eu faço nessas reuniões. Então, eles têm mais ou menos um mês desse processo criativo, até a apresentação. E o material é a instituição que fornece? Os alunos têm que, em grupo, comprar? Como que funciona essa infraestrutura para a criação? É uma excelente pergunta, porque a gente não tem, eu gostaria muito de ter, inclusive quando eu já tive 3 projetos de extensão, né, com a Fisioarte, e nós não temos dinheiro, né, então os projetos de extensão eu só pude fazer em escola que me forneciam um equipamento para mim, guache, as telas, porque a gente não tem apoio financeiro, né, para fazer isso. Então, são os alunos mesmo. Na parte da graduação, são os alunos que compram, né, as tintas, né? Eu gostaria muito que a gente pudesse ter um apoio financeiro para poder fazer isso, né? Mas... não, nós não tivemos. Tomara que essa repercussão positiva, né, de vários anos de trabalho, se reverta num financiamento em breve, né, Josiane? Porque você está mostrando aí que está rendendo bons frutos. Sim, espero. Estamos torcendo para que isso aconteça. E a gente já teve até convite de escolas. Eu falei, olha, mas eu não tenho escola pública, não, a gente dá um jeito, a gente vai arrumar, mas você vem fazer Fisioarte aqui. Legal. Mas eu gostaria muito que tivesse financiamento, porque é até um reconhecimento, né? Claro. Então, eu acho importante, assim, esse tipo de reconhecimento para a gente que faz extensão, divulgação científica, porque também a Fisioarte se transformou num projeto de divulgação científica também. Então, eu gostaria muito que tivesse, né, o financiamento, é um reconhecimento dessa parte, porque não é fácil, além de trabalhar com essa parte, eu também tenho o laboratório, né, onde eu trabalho com os alunos do mestrado, doutorado, que é uma linha de pesquisa completamente diferente, né? Eu trabalho com modulação, equilíbrio ácido-base, cardiovascular. Então, tem o tempo da gente, né, também. Esses alunos aqui que vocês estão vendo aí, sim. Sim, então, eles são alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, aqui está mostrando do lado esquerdo o processo criativo. Eu tive a ajuda da professora de arte, né, da escola, e aqui do lado direito é a reinterpretação da criação de Adão. E observem que eles fizeram isso no contexto do sistema circulatório. E o que eu achei muito interessante é que eles fizeram, observe aqui, ó, Deus, então, o pulmão, passando a vida, Adão, e tem o coração. E eu achei muito interessante, porque eles falaram, né, da maneira deles, da interação entre o sistema cardiovascular e respiratório, que é uma coisa que esse tipo de correlação a gente só vai fazer na universidade, que está na pós-graduação, né? Porque eu só fui estudar interação cardiorrespiratória na pós-graduação. Então, achei maravilhoso quando eles me apresentaram essa reinterpretação. Era isso. Realmente, muito jóia. Achei muito. Então, você vê o mesmo. E outra questão. Aqui, eles fizeram, esse ano do segundo ano, eles fizeram, esse é o Henri Matisse, né? É o Ícaro, né? E na reinterpretação, eles fizeram o Ícaro com o coração chagástico, né? Com chagas. Então, eles exploraram, então, essa fisiopatologia, foi daí que de alunos do ensino médio, que eu peguei a ideia de fazer essa interação entre fisiologia e parasitologia. Legal. Uma coisa vai levando a outra, né? Exatamente. Josiane, e isso acaba contando pontos, assim, essa obra que eles, né, recriam ali, que eles reinterpretam, vai contar uma pontuação na avaliação, ou a avaliação é diferente disso? Como é que funciona a questão daí das notas? Não, eu uso metade da nota. Então, a Fisioarte vale 5 e a prova 5.
né? Porque eu quero ver o que eles vão escrever na prova, sabe? Depois que fazem a fisioarte, né? Porque cada semestre você faz mais ou menos umas provas meio parecidas, né? Então, mas vale 5, eu divido, né? 5 pontos a fisioarte e 5 a prova. Bacana. Esse agora eu vou fazer a Josiane. primeira vez. Desculpa, que eu vou fazer usando inteligência artificial para fazer reinterpretação, eu vou usar a nota inteira. Então, vai ser vale 10. E na sua experiência aí dando aula e com esses trabalhos todos, quais outras metodologias ativas você já usou, você usa, recomenda? Não que essa não seja muito boa e suficiente para trabalhar um monte de coisa, né? Mas o que você já fez aí que pode ainda engrandecer mais nossa conversa? Olha, eu sempre fiz, sempre dentro da arte, assim, né? Como eu já falei para vocês, a gente usa literatura, poema, durante as aulas, tudo que eu vou, filmes, né? Uso filmes. Por exemplo, recentemente eu assisti há um tempo atrás Janela Indiscreta e tem uma cena em que ela fala que a enfermeira, né, do ator principal, ela diz assim, Wall Street, o problema em Wall Street tem a ver com o problema do sistema nervoso, e aí todos os empresários, não sei como que é a expressão, de Wall Street, eles tiveram problemas, vão ao banheiro tantas vezes por dia, ou seja, é o estresse. E aí, como a prova era de adrenal, né? Então eu usei esse trecho do filme para que eles pudessem responder e falar sobre o sistema adrenal, falar sobre essa interação e cortisol. E eu achei interessante porque eu não tinha falado em aula que você tem uma relação entre cortisol e liberação de o hormônio antidiurético. Então, eu deixei para ver se eles iam fazer essa interação. E eles fizeram. Então, achei bem interessante. Nós já tínhamos tido, né, antes aula sobre esse assunto. Então, eles fizeram essa interação. Legal. Josiane, tem uma pergunta aqui no chat da professora Anitta, aqui da UFPR. Ela coloca assim, qual a plataforma de inteligência artificial que você tem usado para criar imagens? Cada aluno pode usar o seu próprio celular? Acho que a professora Anitta ficou pensando na questão de inteligência artificial que você comentou. Sim, nós vamos fazer a primeira vez. E também veio da ideia de alunos que usaram isso quando nós estávamos no virtual, então eu permitia que eles utilizassem então a tecnologia digital para fazer as reinterpretações. E um dos grupos veio com essa novidade para mim, que era o uso da inteligência artificial para fazer mesclagem, né, de obras e tal. E aí eu achei muito bacana, e aí sugeri agora para esses alunos para a gente só utilizar a inteligência artificial, mas eu dividi toda a fisiologia do sistema auditivo. Então, um grupo vai fazer uma reinterpretação usando inteligência artificial, só ouvido médio, outro vai ouvido interno, sistema neural. Então, a gente vai montar toda a aula, né, de sistema auditivo, utilizando obras de Van Gogh, inteligência artificial. Em relação é um aplicativo que eles... Não, é um site, né, que eu sugeri para que eles pudessem usar, onde você abastece o site com as imagens, né, tanto as imagens, no caso do sistema auditivo, quanto das obras do Van Gogh, e ele faz essa interação. Mas eu deixei livre também para que eles utilizassem outras ferramentas digitais também. Certo. Olha, diante de tanta... Eu posso passar, Anitta, esse site. Eu não tenho aquele aqui de cor, mas como eu enviei para os alunos, eu posso passar. Mas eu sei que tem aplicativos também que fazem isso. Uhum. Josiane, olha, diante de tanta informação, né, de tanta riqueza da nossa conversa,
nem sei se o que eu vou dizer faz ainda algum sentido, mas diante de tanta criatividade, talvez você tenha. Você gostaria de comentar mais alguma coisa, nos colocar mais outras coisas que não foram perguntadas? Não, acho que só complementando, né, que a gente está continuando isso, que é uma parte que eu estou bem interessada em fazer. Nós estamos fazendo agora com a monitoria, né, tem um projeto de monitoria de fisiologia e as alunas elas estão agora pegando partes de fragmentos de textos literários, e aí dentro daquele fragmento a gente faz a interpretação do sistema fisiológico. Por exemplo, nós pegamos um trecho do Pequeno Príncipe, né, onde ele está no deserto e ele tem sede. E aí a gente recortou aquele texto, e aí na sequência a gente vai explicar sede, como que é o mecanismo envolvido na sede que fez com que ele tivesse essa resposta comportamental de procura de água, porque eles vão procurar um poço, né? Então a gente está fazendo isso agora, estamos procurando nas obras, né? Já fizemos algumas, e a nossa ideia é fazer um livro até, né? Porque está ficando bem bacana, porque a gente já tem várias reinterpretações, né? Então nós estamos pensando em fazer um livro com essas reinterpretações. Então a gente pega o próprio trecho, né, do livro, e ali a gente explica a fisiologia que está ali naquela obra. Olha lá, ainda tinha mais coisa para falar. Se a gente ficar aqui conversando, a gente vai longe, né? Esse é um projeto que eu gosto muito, assim, porque os alunos que estão envolvidos, eu vejo, a gente está sempre conversando e vejo que são alunos que gostam de ler, então, olha, esse livro que eu li, esse outro, esse é muito bacana, assim, a gente procurando. Que legal. Olha, Josiane, eu estou assim encantada com o trabalho. Parabéns mesmo. Realmente dá até uma alegria de ver essas possibilidades e nos oxigena um pouco, né? A gente que também dá aula de fisiologia, de ver as diferentes possibilidades. Acho que isso inspira também, né? Inspira. Eu acho assim importante, porque às vezes a gente vai dar aula, tá tão desanimado, né? É verdade. Aí eu acho isso assim me motiva demais, sabe? Eu ver o aluno, porque muitas vezes é que a gente assim, hoje a gente tem um sistema, a nota ela não reflete, isso é uma coisa verdadeira, ela não reflete o conhecimento, porque isso vai muito depender, tem alunos que têm dificuldade para se expressar, para escrever, sabe? Eu vou contar uma situação que eu passei. Eu tenho um filho, e o meu filho, ele tem muita dificuldade de entender metáfora. O Raul, ele é autista, nível 1. E ele tem muita dificuldade, e ele é muito assim, sabe, literário. E aí, nós fomos em São Paulo, no MASP, e estava tendo uma exposição sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, ele viu lá muita coisa, nós vimos e falamos, e Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, e fui mostrando para ele lá. Coincidentemente, quando ele voltou na escola, eles estavam estudando a Semana da Arte Moderna. E o meu filho teve uma experiência prática, né? E quando a professora foi perguntar, ela perguntou assim, quais são os personagens da Semana de Arte... Cite três, sei lá, personagens da Semana de Arte Moderna. Quando eu fui ver a prova dele, ele não tinha respondido. Aí eu falei assim, Raul do céu, você não respondeu. E detalhe, ele fazia aula de música, eles estavam estudando Villa-Lobos. Aí eu falei, filho, você estudou Villa-Lobos, tocou na flauta, nós fomos no MASP, como que você não sabia os personagens? Ele, mãe, mas são pessoas, não são personagens. Olha, viu? Viu só a interpretação dele? Então, assim, aí você passa isso. Então, assim, tem isso, não é que ele não sabia, né? Sim. Só então, ele não encaixava na pergunta. Exatamente. Então, eu acho que não reflete muito, né, a nota, o conhecimento do aluno, né? Então, eu acho isso bem complicado, né? Por isso que eu acho que esses tipos de metodologias ajudam bastante. Então, os alunos eu faço muito prova dissertativa, né? Porque eu acredito que fisiologia são mecanismos, então você tem que descrever.
grande parte dos alunos não vão bem na prova, mas e você fica com aquela impressão, poxa, não estudou, não está prestando atenção. Mas quando eu vejo aquele mesmo aluno fazendo aquela reinterpretação, eu fico assim, meu Deus, sabe? Muito gratificante. Outros conhecimentos, outros tipos de explorar aquilo. Então você fica assim, né? Eu fico restrito a só fazer uma pergunta e ele responder, mas ele tem essa capacidade, sabe? Sim, muito legal. Mais uma vez, parabéns, Josiane. Obrigada. E obrigada por participar conosco aqui. Eu adorei, muito bom. Nós também. Sim, estamos aproveitando aqui. Muito, muito bacana tudo mesmo. Josiane, deixa eu aproveitar que me veio algo na cabeça. Eu acredito que a resposta já seja sim, mas, né, só para confirmar, às vezes a gente faz seminários, alguma coisa assim, né? E é difícil também motivar um grupo para assistir o outro. Cada grupo fica preocupado com a sua exposição ali, e aí quer meio fugir quando o outro vai falar. Mas acredito que com o Fisioarte eles fiquem mais curiosos para ver o que os colegas fizeram, e isso também estimula essa parte, né? Sim, Ana Maria, você falou tudo, porque eles ficam surpresos, assim. Como eu coloco deixo em aberto para eles responderem um questionário, uma das perguntas, para eles falarem o que eles quiserem, né? E muitos escrevem, não foram só, falam assim, nossa, eu fiquei muito surpreso com a criatividade do meu amigo. Eu fiquei muito surpreso, porque muitas vezes as salas são de turmas diferentes, com essa pessoa que eu não tinha a menor noção de que ela poderia fazer isso. Eu já tive alunos que chegaram para mim e falaram, professor, eu não sabia que eu tinha essa capacidade. É o que eu mais ouço, na verdade, de fazer porque no começo eu tive dificuldades, porque eles diziam, eu não sei desenhar, eu não sei, eu falava, mas eu não quero, eu não estou interessada na perfeição do seu desenho em si, mas na reinterpretação que você faz. Mas aí a gente descobre verdadeiros artistas, sabe? Dentro desse... Eu já tive alunos que falaram, olha, professora, me inspirou tanto que eu comecei a fazer desenhos, que me mandam os desenhos, que eu comecei a fazer... escrever contos, eu voltei, que era um sonho que eu sempre tive, eu vi que eu tenho capacidade de escrever. Então, isso é muito gratificante, muito mesmo. Muito legal. E muito bom. Só, Marcela, você queria falar primeiro? Não, só que eu tô realmente inspirada mesmo. É que eu preciso abrir espaço aqui para o professor Marcelo fazer uma pergunta, porque ele estava ali falando para mim que ele queria perguntar. Eu falei, eu te deixo perguntar no final, Tadinho. Marcelo, você está aí? Quer mandar pelo chat também, o que for melhor. Eu tô aqui. Posso falar? Pode. Bom, antes de qualquer coisa, a gente tem que agradecer a professora Josiane, porque eu acho que lá no fundo todo mundo estava doido para mudar um pouquinho o jeito de dar aula de fisiologia, né? Ninguém aguenta mais entrar naquela sala gelada, fria, né? E dar aquela aula expositiva péssima, né? E depois só ficar reclamando que ninguém entendeu nada e que todo mundo foi mal na prova, né? Então, acho que a gente precisa repensar muito sobre o ensino da fisiologia, né? E, obviamente, repensar sobre muitas coisas. Eu queria só dizer uma coisa, assim, porque é muito paradoxal, porque a fisiologia ela é extremamente quente, dinâmica, os filamentos de actina deslizam maravilhosamente como uma dança, como um balé, a despolarização e a repolarização dos neurônios, né? Vai no topo e desce até lá embaixo, como um filme de romance, né? Daqueles mais trágicos, né? Então, assim, a fisiologia, ela tem tudo de arte, né? Tem tudo de arte ali dentro, mas a sala de aula é rígida, é fria, né? Então, a gente às vezes precisa pensar um pouco melhor sobre essa conexão, né? Da fisiologia com os sentidos, né? Com todos os sentidos, né? Porque eu acho que a arte ela aguça os sentidos, né? Então a gente guarda na memória muita coisa, mas a gente acessa muito pouco. E para acessar a gente tem que estar aguçado, a gente tem que estar estimulando, né, os córtex associativos para eles chegarem até lá embaixo, né? E aí para a memória concretizar e valer a pena tem que ter emoção, né, Josiane? Se não tiver emoção, a amígdala não vai ajudar o hipocampo a guardar nada, né? Então a gente precisa de fato
mexer um pouquinho com a amígdala e com o hipocampo, né? De algum jeito. Eu acho que a aula expositiva não mexe muito, né? Eu sempre uso algum espaço da minha aula para dar uma liberadinha de endorfina para tampar um pouquinho o cortisol, né? Desse processo. Mas eu tenho usado isso muito no intervalo, né? Eu tenho medo, sou medroso, né? Não uso isso durante a aula. Primeiro porque os processos fisiológicos, eles demandam muitos detalhes. E a gente não pode tirar o detalhe, porque tirando o detalhe parece que falta uma peça da máquina, né, para fazer as coisas rodarem. Só que isso leva tempo, né? Leva tempo. E 40 minutos, 50 minutos, eu acho que é pouco, né? E aí a gente fica preso, a gente fica rígido. Eu acho que nesse exagero de conteúdos que a gente tem que dar dentro da sala de aula, a gente acaba, né, indo com pressa, com tudo. Mas é verdade, né? Sempre dá uma sensação assim de que não dá tempo, né? Esse é não sei para vocês, mas para mim tem muito. Mas eu parei de ficar presa ao cronograma, sabe? Porque eu acho que é melhor entender do que ter muito conteúdo e não entender nada. Sim. Eu acho que eu voltei agora. Eu vou falar bem rapidinho para não tomar o tempo. Posso, professora Ana Maria, continuar? Prometo que vai ser menos de um minuto. Pode falar à vontade. Não, eu só queria não deixar de falar uma quebra muito importante de paradoxo que a professora Josiane faz, porque a bioarte é a arte inspirada na biologia. E aí ela faz o inverso da bioarte, que é a biologia inspirada na arte, né? E aí isso, para mim, é uma grande quebra de paradigma, porque faz a gente entrar em um outro processo, que é o processo da interdisciplinaridade, porque a gente sempre achou que a fisiologia estava um pouco acima, porque para entender fisiologia, você precisa primeiro saber microbiologia, biologia celular, anatomia, para depois chegar na gente, né? Mas quando você começa a pensar na interdisciplinaridade, que é colocar outras disciplinas, né, outras áreas dentro, como as áreas humanas, né, começar a discutir outras questões de humanidade, né, cidadania, certo? E aí esse espaço só foi gerado a partir do momento que a professora Josiane começou a ter espaço dentro das reinterpretações para poder sair um pouco dessa caixa da fisiologia e aproveitar o ensino da fisiologia para ensinar outras coisas que fazem uma conexão, né? E para mim essa possibilidade de usar a fisiologia para fazer outras coisas que não apenas a fisiologia, ter espaço para discutir questões, talvez no momento que a gente está vivendo, tão importantes quanto aprender fisiologia, né? Isso eu acredito que é fundamental. Mas a minha grande a pergunta que eu queria de fato fazer é se você já pensou na possibilidade de articular as aulas de fisiologia fora da sala de aula, usando a natureza como os artistas fazem, né? Eles saem para a natureza. Eu tenho uma amiga que é escritora e ela fala, eu só escrevo um livro depois que eu vou para a região dos lagos do Rio de Janeiro e fico lá 2 meses. A gente não consegue fazer isso, né? Mas você acha que tirar os alunos da sala de aula para dar uma aula num museu ou em algum lugar aberto pode ajudar ainda mais o ensino da fisiologia? Aguçar um pouco mais o sentido? É isso. Sim, eu adorei sua pergunta. Acho sim, viu? Aristóteles fazia isso, né? Os peripatéticos. Eu fiz isso uma vez só. Eu pedi para os alunos trazerem cangas e nós fomos para uma área aberta da universidade para ter aula sobre pâncreas endócrino, né? E aí eu pedi para eles que eles trouxessem, então, um lanche para a gente tomar um café, que a aula é às 8, né? E aí, enquanto isso, eu pedi que trouxessem livros, mas eu fiz várias cópias, assim, né? Ia explicando, pedindo para eles prestarem atenção. Enquanto a gente ia comendo, ia falando do que estava acontecendo, né? Liberação de insulina, como que estava acontecendo isso, tal. Então eu fiz uma vez e isso foi muito rica, e descontraído, né? Bem tranquilo. Então não tive oportunidade de fazer outras vezes, mas
eu acho que é extremamente válido, viu? Acho que vale mesmo. E aula em museu também, que bacana, né? Tem várias universidades fora daqui, não sei aqui no Brasil, mas em outras, nos Estados Unidos, eles fazem bastante isso, né? Tem aulas, alunos de medicina ou da área de ciência da saúde, aulas em museus, né? Eu fiquei até pensando aqui como que seria rico, já pensou, o teu curso associado com alguma disciplina do curso de artes mesmo, né? Talvez artes plásticas ali, nossa, ia ser uma coisa maravilhosa. Por causa dessa interdisciplinaridade, né? Nós já pensamos em fazer, quando eu dei esse curso online, eu tive não só professores da aula da área de ciências biológicas, né, ciências biológicas, mas eu tive estudantes de arte também. Eu fiquei até intimidada. Falei, meu Deus, por que se inscreveram no curso? Mas eu aprendi muito com eles, e a gente sempre está com essa ideia de fazer uma interação, mas ainda não, é tanta coisa, né? Ainda não deu certo. Mas e eu vi que o quão importante é isso quando eu fui fazer a fisioarte com alunos do ensino médio, o apoio, né, que eu tive da professora de arte, né? Então ficou uma coisa bem bacana, assim. Sim. Alguém mais quer trazer alguma pergunta que esteja acompanhando a gente pelo chat ou abrir a câmera para perguntar? Alguma outra questão? Mas já aproveitando então, né? Nossa, eu acho que foi maravilhoso, foi muito rico, assim, abre muitas ideias. Eu vou confessar que quando eu vi o teu artigo ali da Tarsila, que a Fabiana mandou pra gente, né, dar uma olhadinha, eu fui para a internet, eu falei, não, então vamos ver o que eu vou achar. E daí, curiosamente, eu me deparei ali com algumas coisas do Kandinsky que eu fiquei imaginando, algumas coisas não eram de parasitologia, mas veja, tive outra ideia meio fisiológica ali. Aí eu fiquei também tentada a fazer algum tipo de uso. Vamos ver como é que eu vou ajustar isso na minha disciplina. E, olha, eu acho bacana que estão várias reinterpretações, né? Como eu mostrei a criação do Adão, na verdade tem mais que os alunos já fizeram, mas, né, isso vai muito do olhar de cada pessoa, e você guia ele, né, para ter esse olhar para o lado da fisiologia, então fica muito rico, né? Josiane, amanhã... perdão. Não, pode falar. Não, desculpe, eu te interrompi. Eu só ia dizer que amanhã eu vou na escola do meu filho para falar. A diretora chamou alguns pais que trabalham com pesquisa para falar sobre pesquisa para os alunos do 5º ano. E eu vou levar teus artigos lá, porque eles têm professores de artes muito envolvidos. Eu vou levar a tua produção, né, publicada, para eles conhecerem. Porque, legal. De repente, a gente consegue trazer aí a tua experiência para a escola dele. Vamos ver, vou levar, tá? Muito legal. Você sabe que quando eu fiz a fisioarte no ensino médio, e aí uma professora de história veio conversar comigo e falou assim: você se importa se eu usar a sua ideia na história? Eu falei, não, eu acho maravilhoso fazer reinterpretações no contexto histórico. Eu falei, não, eu acho perfeito. Então eu já vou colocar aqui que eu vou usar, tá? Vou usar com os meus também. Já que você liberou, vou usar. Eu adoro, gente. Eu tenho uma professora na Tailândia fazendo a fisioarte. Olha só. Não, Tailândia não, na Malásia, fazendo a fisioarte. Ela me escreveu pedindo, e uma no México. Muito bacana. Muito bacana. Então, pessoal, eu queria muito agradecer a professora Josiane, foi uma contribuição incrível. A professora Marcela também por participar junto com a gente, por ter aceitado o convite. A Fabiola, que está sempre aqui também nos ajudando, participação do Marcelo, da Anitta, de todo mundo, né? Que está sempre aqui colaborando no Fisio Divulgando também. E com certeza é uma ideia que vai inspirar aí muita gente, né? E a gente vai seguindo ali o Fisioarte também no Instagram, a gente troca algumas figurinhas aí de tudo. Vamos. Tá bom?
Tá bom. E aí, a gente talvez não tenha Fisiocast agora em julho, mas em agosto, se tudo der certo, a gente vai retomar. Ainda estamos para estabelecer o tema, a data confirmada, né? Mas aí a gente informa ali pelas redes e vai fazendo contatos, tudo bem? Então, pessoal, muito obrigada, viu, a todos, todas. Boa noite aí. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Foi um prazer nosso, Josiane. Então. Tudo de bom para você aí. Vamos ver se a gente se encontra. Estou à disposição. Vamos sim. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Marcelo. Prazer revê-lo.